Bom dia, povo de Deus, bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Que eu desejo a você um bom dia, um ótimo dia cheio de paz, prosperidade, saúde. E que esse dia seja uma bênção para você e para a sua família, amém? Irei estar deixando uma palavra da parte do Senhor, diretamente através do Espírito Santo, para o teu coração, para que você tenha um dia mais ainda edificado, para que você tenha um dia ainda mais cheio de paz, de saúde e com a palavra do Senhor em seu coração, mas que você não só ouça essa palavra, mas que você guarde para você, ou seja, que você guarde em seu coração, porque você vai precisar muito dessa palavra, porque nós sempre precisamos da palavra do Senhor, que é a palavra que nos edifica, que é a palavra que nos dá o caminho certo, nos ensina o caminho certo a chegar, ou seja, que você venha guardar essa palavra em seu coração, amém? E já peço que você, se puder, compartilhe esse vídeo, que você envie para um amigo, uma amiga, um parente, um irmão, para os seus pais, para que eles também ouçam, sejam edificados com essa palavra, porque jamais eu vou querer algo que é bom só para mim, mas eu vou querer dividir com as pessoas que eu amo. E se você também pensa assim, aleluia, sentir no seu coração, fique à vontade, aleluia, glória a Deus. E como eu falei, aleluia, hoje irei tratar sobre os 3 grandes segredos da intimidade de Davi com Deus. Glória a Deus. Quais os 3 grandes segredos que fez Davi ter uma grande intimidade com o Senhor? Ou seja, ser o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, Davi teve um reinado abençoado, um reinado próspero, cheio de dificuldades, também cheio de erros, mas também que fez com que a sua intimidade, aleluia, fosse além dos seus erros e a sua sinceridade fosse além do que ele tinha feito ou praticado. Porque maior que os erros, aleluia, é as qualidades que Deus enxerga em nós. Maior que os nossos erros, aleluia, é as qualidades, aleluia, que Deus vê em nós futuramente, que Deus sabe, que Deus sonda em nós. Ou seja, hoje ele vai falar sobre os 3 grandes segredos de Davi. E o primeiro grande segredo de Davi está no livro de Salmos, aleluia, capítulo 55, no seu versículo 17, que está escrito: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ou seja, o primeiro grande segredo que Davi tinha, aleluia, com Deus, aleluia, é que Davi ele tinha uma vida contínua de oração. Ou seja, Davi ele orava diversas vezes ao Senhor. Davi ele conversava com Deus várias vezes. Davi ele tinha uma conversa continuamente com Deus. Davi conversava 3 vezes ao dia com Deus. Ou seja, Davi ele conversava diversas vezes com o Senhor. Davi ele tinha uma vida de oração. Davi ele vivia em oração. Ou seja, nesse salmo vai dizer que Davi ele orava 3 vezes ao Senhor. Ou seja, quanto mais nós oramos, aleluia, mais nós chegamos perto do Senhor. Quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com Deus. Quanto mais nós oramos, aleluia, mais nós colocamos as nossas preocupações, a nossa vida diante de Deus. Nós falamos com o Senhor nossos problemas, mas também os nossos sonhos, os nossos projetos. Aleluia, mas Deus ele sabe de tudo, mas ele precisa que você fale. Ele quer que você chegue até ele para contar como foi o seu dia, como foi que você passou. E era isso que Davi fazia. Davi ele criou um acesso com Deus fácil. Davi ele criou, aleluia, intimidade com Deus, aleluia, de um amigo, aleluia, porque ele tratava Deus como se fosse uma sua prioridade, porque ele tirava parte do seu tempo para orar ao Senhor. Ele tinha um grande reinado, tinha diversas coisas para se preocupar, mas a prioridade dele sempre foi Deus. A prioridade dele sempre foi a oração. Ou seja, o que tem que ser prioridade na minha e na sua vida é a oração. Glória a Deus, aleluia. E era um grande segredo de Davi que Davi tinha com o Senhor para a sua intimidade, era que ele tinha uma vida contínua de oração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, apóstolo Paulo escreve ao povo de Tessalônica e diz: orai sem cessar. Ou seja, Paulo estava dizendo para nós orar continuamente, orar todos os dias, aleluia, buscar o Senhor, aleluia, enquanto se pode achar. Ou seja, quanto mais nós se relacionamos com Deus, mais Deus se relacionará com nós. Ou seja, Jesus disse orai e vigiai, ou seja, vigiai e orai, aleluia. Jesus nos manda orar, aleluia, porque quando nós oramos, nós temos mais acesso ainda com o nosso Pai Celestial. Ou seja, a oração tem que ser um firme fundamento, a oração tem que ser a base da nossa vida espiritual, a
A oração tem que ser uma das coisas principais em nossa vida. E esse era o grande segredo de Davi, que ele não orava só uma vez, nem duas, mas ele orava 3 vezes ao Senhor. Ou seja, também a Bíblia fala sobre um homem chamado Daniel, aleluia, que tinha uma vida próspera, que tinha uma vida sábia, aleluia, sabedoria que o Senhor tinha dado a ele. Mas a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele tirava boa parte do seu dia para dedicar ao Senhor, aleluia. Ou seja, o primeiro segredo de Davi era que ele orava, aleluia, mas ele não orava simplesmente por orar, mas ele orava para ter intimidade com o Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma vida contínua de oração. Glória a Deus. E a segunda coisa, aleluia, o segundo grande segredo de Davi, aleluia, está lá em Salmos, aleluia, 63, Salmos 63, aleluia, versículo 6, aleluia. Davi escreve: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar e em ti nas vigílias da noite, aleluia. Ou seja, o salmista Davi estava dizendo que ele meditava, aleluia, nas vigílias da noite ao Senhor. Ele meditava, aleluia, na palavra do Senhor. Ele conhecia a palavra do Senhor, mas ele não só conhecia, mas ele guardava a palavra do Senhor. Ele praticava a palavra do Senhor. Ou seja, Davi, ele pegava aquilo que ele lia e guardava dentro do seu coração, porque aquilo iria se tornar, aleluia, um caminho para ele chegar ao propósito do Senhor na sua vida, aleluia. Davi, ele tinha um grande reinado, e Davi saberia que não poderia, aleluia, ter um reinado próspero se não ler a palavra, se não conhecer a palavra, se não ter acesso, aleluia, à base, se não ter acesso à bússola, que é a palavra do Senhor, que nos faz ter acesso ao Pai, que nos faz conhecer a verdade, porque Jesus diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, glória a Deus, aleluia, quando nós lemos a palavra do Senhor, ela se torna uma lâmpada para nós, porque o salmista diz, aleluia: lâmpadas para os meus pés são a tua palavra, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, quando nós estivermos indo para um lugar escuro e nós vemos a escuridão na frente, a palavra do Senhor vai nos iluminar, a palavra do Senhor vai nos iluminar, e nós vamos ver, aleluia, o caminho certo e o caminho errado. E era isso que fazia com que Davi enxergasse o caminho certo e o caminho errado, porque ele conhecia a palavra do Senhor, ele meditava juntamente com o Senhor na sua palavra. Apóstolo Paulo, aleluia, em Romanos 7, vai dizer que o apóstolo Paulo tinha prazer na lei do Senhor, aleluia, glória a Deus. Paulo sempre aconselhava o seu discípulo, sempre aconselhava os seus servos, aleluia, a meditar, a conhecer, aleluia, ter conhecimento da palavra, porque era fundamental, era uma coisa fundamental e essencial na vida de cada um. Ou seja, aleluia, glória a Deus, em Salmo 119, aleluia, versículo 11, aleluia, está escrito, o salmista escreve: eu escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, essa palavra faz com que nós temos temor ao Senhor, e nós impeça de pecar, nós impeça de ter uma vida contínua em pecado, aleluia, mas que nós venhamos ter uma vida mais ampla, uma vida mais sábia, uma vida mais de prosperidade, aleluia, quando nós passamos a conhecer os mandamentos, aleluia. Jesus disse: se vós amais a mim, com certeza guardaremos o meu mandamento, e eu e o Pai faremos morada em vós. Ou seja, Jesus também disse lá em João, aleluia, capítulo 15, versículo 7, se vós estiver de mim e a minha palavra estiver de vós, pode pedir tudo que vos será feito. Ou seja, Jesus está nos mandando guardar a sua palavra, porque quando guardamos a sua palavra, nós temos temor ao Senhor, nós temos intimidade com o Senhor. Ou seja, nós amamos Jesus quando nós guardamos a sua palavra. Não tem como nós amar o Senhor e não guardar algo tão maravilhoso que é a sua palavra, que Ele nos deixou nessa terra. Ou seja, a primeira grande coisa, o primeiro grande segredo de Davi era a oração, era a sua vida contínua de oração. A segunda coisa que Davi tinha, aleluia, era uma vida, aleluia, que ele lia a palavra, aleluia. Quando Deus ele vai dizer a Josué, aleluia, esforça-te e tem bom ânimo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nela de dia e de noite. Ou seja, Josué meditava de dia e de noite na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque a palavra do Senhor é o fundamento, aleluia, é o principal fundamento para a nossa vida, glória a Deus, aleluia. E a terceira e última coisa, aleluia, que era o grande segredo de Davi, o terceiro segredo grande de Davi com a intimidade que ele teve com o Senhor, aleluia, está em Salmos 109, aleluia, Salmo 109, glória a Deus, aleluia, versículo 24, aleluia, que está escrito: de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Ou seja, Davi, ele estava falando que ele era um homem que jejuava diversas vezes ao dia,
diversas vezes na semana, diversas vezes no mês. Davi ele não só jejuava uma vez, mas ele jejuava diversas vezes. Ele diz que enfraquecido estava a sua carne, enfraquecido estavam os seus ossos de tanto ele jejuar, porque o segredo da prosperidade de Davi é que Davi tirava tempo para se consagrar ao Senhor, tirava tempo para jejuar ao Senhor. Ou seja, nós temos que tirar tempo para jejuar, temos que tirar tempo para se consagrar, temos que tirar tempo para orar ao Senhor, temos que tirar tempo para meditar na sua palavra, para meditar, aleluia, na sua palavra, nas suas escrituras sagradas. Ou seja, Davi ele tinha uma vida, aleluia, que ele jejuava, que ele se consagrava, porque quando nós jejuamos, nós estamos matando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito, aleluia. Quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós se aproximamos mais do Pai, porque o Pai diz que o que importa para ele é que os verdadeiros adoradores adorem em verdade e em espírito. E para nós estarmos em espírito, nós temos que matar cada vez mais a nossa carne. E era o que Davi fazia. Davi se aproximava cada vez mais de Deus através da oração, através da sua palavra e através da sua consagração, do seu jejum. Ou seja, essas eram as três coisas fundamentais na vida de Davi, que fazia com que Davi tivesse uma grande intimidade com Deus. Ou seja, para você ter uma grande intimidade com Deus, é necessário você ter uma vida contínua de oração, é necessário você ter uma vida de leitura da palavra, uma vida devocional, que você lê a palavra do Senhor todos os dias, aleluia, e não só leia, mas que você também guarde a palavra do Senhor. E a última coisa, aleluia, você tem que ter uma vida de consagração, tem que ter uma vida de jejum, você tem que abrir mão do que você mais gosta para se consagrar ao Senhor, para que você tenha uma vida mais ampla, para que você tenha uma visão mais ampla, para que você tenha uma vida mais sábia, uma vida mais próspera, aleluia. Entrega tudo ao Senhor, aleluia, e confia nele, e ele tudo vai fazer. Ou seja, que você venha guardar isso no seu coração, que você venha guardar isso dentro da tábua do seu coração, para que você comece a praticar e ver o que você está fazendo, se você está agradando a Deus ou não está, se a sua vida está agradando a Deus ou não está. Mas se não tiver, não se preocupe, continue a partir de hoje a agradar o Senhor, continue a fazer essas três coisas, aleluia, e você vai ver a sua vida mudar, você vai ver a sua vida ser mais diferente, você vai ver a sua vida ser mais próspera, a sua vida ser mais ampla, a sua casa estará mais abençoada, a sua família estará mais abençoada, o seu casamento estará mais abençoado. A partir do momento que você resolver dar prioridade a essas coisas na mão do Senhor, você vai ver o Senhor se aproximar mais de você, você ter mais intimidade com o Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra em seu coração. Se você puder, compartilha para as pessoas, para que possam ajudar elas também, para que elas possam também refletir sobre o que estão fazendo, sobre o que estão praticando, aleluia, porque pessoas necessitam conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Fica com Deus, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você e sua vida e sua família. Espero que tenha gostado desse vídeo e que Deus abençoe você em nome de Jesus.